Olá pessoal, professor Leonardo falando. Estamos indo agora para a nossa quinta videoaula da nossa série de videoaulas de Introdução ao Desenvolvimento Android, ok? E agora a gente vai trabalhar aí o conceito de adapter, né? A gente falou na última aula sobre ele. E agora a gente vai ver o código que tem aqui nesse adapter para a gente entender, né? Bom, então vamos lá, só relembrando, tá? O adapter ele tem a função de pegar aqui o nosso list view, né? E mesclar a esse list view, né? Setar um layout padrão para cada item desse list view, que nesse caso é esse layout aqui, tá? E trazer aí, colocar aqui nas suas views aí os dados necessários, né? Em vez de deixar esse texto aqui fixo, ele vai colocar o texto que deve colocar ali. Então, qual o texto que vai ter que entrar nesse layout aqui? É a descrição, tá? do objeto curso que a gente criou, que vai vir do banco de dados. Então, nós vamos ter uma coleção desses objetos. Cada item dessa coleção vai entrar aqui num item da lista, e a descrição desse objeto que vai entrar aqui. O ID não precisa aparecer aqui, ok? Então tá, então vamos lá. Bom, aqui no adapter é uma classe, tá? Normal. Como é que cria uma classe? A gente já viu antes, tá? Então vem aqui em adapters, botão direito, new, Java class, coloca o nome da classe e pronto. Então vai criar aqui o conta adapter, tá? Criamos o adapter da classe conta, da activity conta aí. Conta adapter. Esse adapter ele herda de base adapter, tá? Que é uma classe aí do Android, onde é um adapter base que vai ter vários métodos aí que ele já implementa e a gente vai sobrescrever aqui. Então, extends base adapter, e aí a gente tem o que? Primeira coisa, a gente vai criar um objeto aqui do tipo context, que é o contexto, tá? Aqui a gente também precisa do contexto. Tá? E depois um array list, olha só, os lists que a gente for trabalhar, as coleções, a gente vai trabalhar com o tipo array list aí do Android, tá? Do Java. Então, vou criar um array list do tipo conta, tá? Então, é uma lista, tá? Do tipo conta, tá? Só vai ter objetos conta nessa lista. Dou um nome para ela. Depois aqui, ó, conta adapter é o nosso construtor, tá? Ele vai receber por parâmetro, ó, um contexto e um array list, que é a coleção de contas que justamente vão ser as contas que vão entrar onde? Que vão entrar aqui no nosso array list aqui, ó, na lista contas, tá? Então aqui o que eu faço no construtor? Pego o meu contexto que eu criei lá e jogo o contexto que eu recebi por parâmetro, pego o array list que eu criei aqui e jogo o array list que eu recebi por parâmetro aqui, que tem o nome de contas. Simples. Primeiro método, getCount, tá? Então, eu vou pegar aqui no meu conta adapter, tá? Eu vou pegar o método getCount, que vai simplesmente retornar a quantidade de itens que tem neste adapter, tá? Então, eu pego lista_contas.size, pronto. Depois eu vou pegar aqui getItem para pegar o item, um item específico na lista. Então, eu chamo aqui o método getItem, ponto. O getItem passando um inteiro que é a posição que eu quero. Qual é a posição que eu quero? Vou pegar o lista_contas.get, passando essa posição, e ele vai me retornar o objeto que está na lista na determinada posição. Depois eu quero pegar só o ID de determinado item. Então eu recebo a posição também, vou lá na lista, chamo get, passo a posição, ele vai retornar o objeto, aí eu pego o ID do objeto com o getID. Tá? E aqui nós temos o getView. Esse getView é o método que vai justamente pegar a view que a gente tem aqui no nosso adapter. Tá? Essa view vai ser essa view aqui, ó. Tá? É a nossa view do nosso item, tá? Que a gente viu aqui o list item conta, tá? Então o list item conta, tá onde? Tá aqui, ó. Esse XML é esse arquivo aqui. Então essa vai ser a nossa view, tá? Então, vamos voltar aqui no adapter, tá lá. Ok, então o que nós temos aqui? Tá? No getView a gente tem um inteiro, que é a posição, tá? que isso aqui vem por parâmetro, tá? Da classe Py. Temos o convertView, que é a view que nós vamos converter, tá?
tá? A gente não vai converter esta view para um item que está aqui nesse list. Então, esta view é a view que a gente vai converter. Então, esta view é que vai vir aqui no convert view, tá? E o view group, tá? Ok. E um view group que vem, que é, no caso, o grupo de views, que é o parent dessa view aqui que a gente recebe, tá? Quando ele vem, a gente pode utilizar. Então, eu crio aqui um objeto conta, tá? Que é aquele nosso objeto de negócio, que eu vou pegar a minha lista de contas que eu tenho aqui, que eu recebi por parâmetro, e eu vou buscar nela a posição, tá? Então, quando vem a posição, eu passo a posição aqui. Quando não vem a posição, eu não vou buscar, ok? Então, eu pego a posição do objeto, tá? Normalmente, essa posição vai ser setada quando o meu adapter começar a colocar os itens aqui na lista. Quando ele começar a colocar esses itens aqui na lista, então eu vou ter a posição, tá? Depois eu pego o view, né? Crio aqui uma view, um objeto view, que é o layout. Aí o que acontece? Nesse layout, o nosso layout, né? Que é o item, tá? List item conta. A gente cria ele aqui e aí a gente vai ver. Se o convert view não for nulo, né? Se ele for igual a nulo, ou seja, se não vier nada com ele, então eu vou pegar o layout que a gente tem aqui e ele vai receber esse parâmetro aqui. Né? Ou melhor, se ele não for nulo, tá? Aqui eu estou verificando se ele é nulo. Então, se ele não for nulo, eu vou pegar o layout que eu recebi aqui, o convert view, e jogo dentro desse layout aqui. Porque é o próprio, esse mesmo cara aqui que vai vir lá, tá? Beleza. Agora, se ele for nulo, ou seja, não veio nada, então eu vou criar um objeto layout inflator, que é o objeto que infla o layout para a gente. Então, eu crio ele. Tá? E aqui eu vou inflar o layout que eu quero, que é o inflator.inflate r layout, ó, r layout, e aí eu vou pegar o nosso list item conta, que está aqui, list item conta. Tá? Esse outro parâmetro é nulo. Jogo no layout, beleza. Aí o que eu vou fazer? Eu já tenho o layout inflado aqui, ó, já tenho o objeto layout. Aí eu vou pegar o text view, criar um text view descrição, que vai ser esse text view aqui, ó, esse text view aqui, tá? Então, eu crio aqui descrição e eu pego lá no meu layout que eu acabei de inflar, ó, e eu procuro pelo ID, o método findViewById, ele faz exatamente isso. Ele pega um objeto, um layout, e procura nele um objeto que tenha este ID aqui, ó, r.id, descrição item conta. E a gente tem o nosso aqui, ó, olha aqui, descrição lst item conta, tá? Então, descrição, LST, item conta aqui. Então, eu pego aquele text view, tá? Esse text view aqui, peguei ele. Quando eu quero setar alguma coisa nesse text view, pessoal, não é pegando o objeto e jogando ele lá para cima. Eu tenho que pegar o text view lá no meu código Java, então por isso eu tenho que inflar esse layout lá, tá? É assim que funciona. Então, eu inflei o layout aqui, tem que fazer assim. Inflar é justamente transformar em objeto este layout aqui, ó, este cara aqui. Então, a gente transforma ele em objeto, tá? E aí, depois que eu transformei ele em objeto, que eu inflei ele, que eu fiz isso aqui em cima, tá? Aí eu vou simplesmente buscar nele o objeto que eu quero. Aí eu pego lá o descrição LST item conta. Dou um cache aqui para text view, que ele vai vir como objeto, e jogo ele aqui, tá? Depois disso feito, eu estou com o meu descrição, aí eu seto o texto nele, ó. Dentro do text view tem o método setText. Aí eu seto o texto dele, tá? E aí o que vai no texto dele, ó? Conta, que é o nosso objeto conta, get descrição, que eu já fui lá na minha lista, peguei o item na posição correta e peguei a descrição dele. É assim que eu vou transformar essa descrição que está aqui, curso de piloto, que é um padrão, na descrição correta, como a gente pode ver aqui, ó, alimentação, supermercados, que é o que vem do banco. A gente vai ver depois que essa lista que vem aqui por parâmetro em cima, ó, essa lista de contas aqui, ela é uma lista que vai vir lá do Activity Conta, onde a gente vai no banco de dados e pega esses dados, e aí passa para cá, tá? Aqui eu já estou trabalhando com a lista preenchida. Então pronto, joguei a descrição lá, acabou, retorno esse layout.
esse layout vai ser retornado. Para quem? Para essa activity aqui. E aí vai ficar adaptado o nosso list item layout na nossa conta, no list view da conta, da activity conta aqui, ó, tá? Então, esse é o adapter, o código adapter vai fazer isso aí. Beleza? Ok. O conta data source, tá? Que a gente vai trabalhar mais para frente. Primeiro vamos finalizar aqui, tá? Então, ó, criamos um adapter, agora a gente já sabe que é um adapter. E aqui o data source, a gente criou um data source e agora eu vou dizer o que é o data source. Bom, então o data source, ok? É um arquivo aí que a gente vai ser muito importante para a gente porque ele vai fazer toda a parte de abstração e de acesso a dados, né? Então, o data source é a classe que nós vamos criar para buscar dados do banco, para inserir dados no banco, para alterar dados no banco, ok? Tudo vai ser através do data source. Ou seja, aqui na Activity Conta, a gente vai receber dados do banco, tá? A gente vai buscar dados no banco, mas nós não vamos escrever o código aqui. Então, aí para uma questão de abstração mesmo, de criar aí um objeto específico para isso, organizar melhor o nosso código utilizando padrões, a gente vai criar então a conta data source, tá? Que por padrão é utilizado aí no desenvolvimento Android. Então o que acontece? O data source aqui está a classe, então para criar o data source vem aqui no pacote data, né, que é esse aqui, botão direito, new Java class, e escreve aí conta data source, né? Então aqui no conta data source a gente tem, tá? Uma classe, ela não herda de ninguém, é o nosso data source, tá? Então, a conta data source. Aqui dentro a gente tem esse log tag aqui, por enquanto pode ignorar, tá? E o que interessa aqui é o SQLite Database. Então, o SQLite Database é um objeto de banco de dados SQLite, tá? Então, a gente vai usar o banco de dados SQLite, que é o banco de dados interno, tá? De todo aplicativo Android. Ele já vem nativo aí no Android. A gente utiliza o SQLite para isso. Então a gente está criando uma instância desse banco de dados, que a gente já vai ver como a gente cria o banco, tá? Então criamos aí a instância do banco e depois a gente cria aqui uma instância main DBO helper, tá? Main DBO helper. O que é esse main DBO helper? Tá? Para falar, para a gente continuar o nosso trabalho aqui, a gente tem que entender o que é o main DBO helper, que é essa última classe aqui que a gente tem, tá? A nossa hierarquia aí, vamos dizer, de classes da nossa estrutura de cadastros. Então, por exemplo, para fazer um cadastro, a gente tem a activity dele, o layout da activity dele, o item do list que ele vai ter um list provavelmente, tá? Tem o item de menu, depois a gente tem o adapter, depois tem o data source, e ele vai chegar no main DBO helper, que daí o main DBO helper é para todos, né? Então, o que acontece? O main DBO helper é um objeto, uma classe que herda de SQLite Open Helper. Tá? O SQLite Open Helper é a classe de banco de dados do SQLite. Então, aqui a gente tem métodos para inserir dados no banco, para buscar dados do banco, né? Então, a gente usa um objeto desse aqui para a gente poder escrever nosso acesso ao banco. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos criar uma classe que herda dessa daqui, para que a gente tenha o nosso próprio objeto de acesso a dados. Ok? Então tá. Então criamos aqui o main DBO helper, herdando de SQLite Open Helper. E aí o primeiro parâmetro, o primeiro atributo é o nome do banco. Então o que a gente vai fazer? Por padrão a gente vai criar variáveis aqui, ou constantes, né? Com os nomes, que vão conter os nomes dos dados das tabelas que a gente vai criar. Nome do banco, versão do banco, tudo isso nós vamos criar tudo em constantes aqui, tá? Então eu tenho aqui uma constante nome DB, tá? Que vai ser o nome do nosso banco de dados, do nosso arquivo de banco de dados. Vamos ter o contexto, tá? Que nós vamos receber um contexto também. E temos aqui a versão do banco. Nome DB é o nome do banco de dados.
Você pode colocar o nome que você quiser. Não há necessidade de colocar o .db, extensão .db, mas eu gosto de colocar, ok? Então, esse aqui vai ser o nome do arquivo de banco de dados. Depois a gente tem o contexto, todo mundo já sabe que é o contexto, e a versão. Todo banco de dados no Android, a gente tem que pôr uma versão para ele. Por quê? Qual é a ideia da versão do banco de dados? Eu acabei de criar uma aplicação aqui que está rodando aqui no nosso dispositivo, certo? Ok, sem problema. Essa versão desse dispositivo, ela tem 3 cadastros, né? Ou seja, ela tem provavelmente aqui 3 tabelas. Amanhã ou depois eu quero fazer mais uma tabela, mais um cadastro. Então eu vou colocar mais um item de cadastro aqui, tá? Tudo bem. Na hora que eu rodar esse aplicativo aqui, ele vai subir a versão do banco de dados 1, tá? Então, o que vai acontecer? Ele não vai alterar. Isso daqui vai continuar do mesmo jeito que está. Se eu colocar mais uma tabela aqui, a criação de mais uma tabela, eu tenho que vir aqui na versão de banco de dados e colocar 2. Senão, o meu dispositivo, na hora que eu rodar, ele não vai saber que ele precisa criar o banco de dados de novo. Tá? Então, ele vai continuar com o banco de dados que ele está tudo bem, está tudo certo. Mesmo que você tenha criado mais... Você tem criado mais script aqui para criar outras tabelas. Então, criou mais script, muda a versão do banco para 2 ou 3, enfim, que seja. Quando você iniciar seu aplicativo, tá? que você atualizar ele, que eu rodar aqui, que eu for colocar ele lá no meu aplicativo, ele vai ver que a versão do banco de dados é diferente da versão que está lá. Então, o que ele faz? Ele vai chamar esse método aqui, ó. Ele vai chamar o onUpgrade, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Então, ele vai chamar o método onUpgrade, que é esse método aqui. O que ele vai fazer? Você está atualizando o banco, você fez um upgrade no banco. Então, ele vai chamar o método execSQL do DB. Tá? Quem é o DB? A gente vai ver que o DB aqui, ó, é o banco de dados. Tá? Então, ele vai, que é o que vem por parâmetro aqui, ó. Então, ele vai executar um SQL que é drop table if exist contas. Então, ele vai apagar a tabela contas, vai apagar a tabela tipo movimentações e apagar a tabela lançamentos. Depois que ele fez isso, a gente chama o onCreate de novo. Aí ele vem aqui no onCreate, tá? Que está aqui. E aí ele executa a criação dessa tabela, dessa tabela, dessa tabela e das outras que tiverem aqui. Aí sim, ele vai criar tudo de novo e vai atualizar o seu aplicativo. Okay? Se não, sempre que você vier aqui e ele tiver com a mesma versão que tiver no dispositivo, ele não vai chamar o upgrade e nem o create. Tá? O create ele chama só se o banco não existir ou se a versão aqui tiver diferente. E aí depois é só criar o nome das tabelas. Ó. Tabela contas, né? Table contas, então vai ter esse nome aqui. Table tipo movimentações esse aqui e table lançamentos esse aqui. Aí eu vou criar o column ID, vai se chamar ID. Então, toda tabela que tiver um column ID, está aqui o nome dele. Column descrição, vai chamar descrição. Column valor, lembrando que isso aqui é o nome da constante, tá? Que nós vamos usar, mas o nome da tabela e do campo vão ser esses que estão aqui, tá, pessoal? Ok. Contas ID, tá? Vai ter uma coluna chamada contas ID, que vai pertencer a essa tabela aqui, ó, lançamentos. Vai ter tipo movimentações ID também que pertence a essa tabela. São chaves estrangeiras aqui, ó. Esses dois campos são chaves estrangeiras dessa tabela e dessa tabela, porque há um relacionamento aqui, tá? Então, o que acontece? Eu tenho a tabela contas, eu tenho a tabela tipo de movimentações. Todo lançamento que eu fizer, ele pode conter uma única conta, que é isso aqui, ó. Esse aqui é o lançamento, ó. Então, eu vou vir aqui, lançamentos, e vou vir aqui em novo. Olha só, eu tenho aqui uma conta que eu tenho que pôr, ó, certo? Qual é a conta que eu vou botar? Alimentação, supermercados. Então, eu tenho que escolher uma delas, mas é uma só. Da mesma forma, tipo de movimentação, é despesa ou é receita, é uma só. Então, é um aqui e um aqui para N aqui, porque uma tabela conta, ela pode ter N movimentações, tá? Então, por exemplo, a tabela de conta supermercado, eu posso ter vários lançamentos para supermercado, um no dia de hoje, outro no dia de amanhã, enfim, né? E aí eu vou criar vários registros aqui. Então, na tabela lançamentos, eu vou ter a chave estrangeira, tanto de contas quanto de tipo de movimentações.
Depois, eu crio database create contas. Nessa constante eu vou colocar o quê? Eu vou colocar o script necessário para criar a tabela de contas. Então, ó, create table, qual tabela? Aí eu vou lá pegar o table contas, ó, que está aqui, que vai ser contas. E vou concatenar, aí abro aqui o parênteses, aqui é padrão SQL, tá? Para criar a conta, para criar a tabela. Aí boto column ID, porque vai ter um ID chamado ID, tá? Com underline, tá, pessoal? Evitem deixar ID sem underline aqui no SQLite, porque ele pode dar algum probleminha com incremento automático, tá? Autoincremento. Então você deixa com underline para evitar problemas assim. Então beleza. Column ID, aí depois eu vou dizer que tipo, né, que esse column ID tem. Eu vou até deixar aqui, que eu acho que confunde menos, né? Para entender que faz parte aí da mesma linha. Aí aqui já é outra coluna, né? Então baixa aqui outra coluna e aqui eu coloco assim, acho que foi mais fácil. Então, ó, create table, qual é o nome da tabela? Table contas, aí concateno, abro esse parênteses, column ID, que vai ser o ID, aí concateno com integer primary key auto increment. Eu estou dizendo que ele é inteiro, é uma chave primária e é auto incremento. Depois eu concateno com o quê? Column descrição, né? Aí tem um ponto e vírgula aqui. Aí eu vou criar o column descrição, que vai ser descrição, mais o que? Text not null, ou seja, é um campo do tipo texto e não pode ser nulo. Acabou. Criei o script para minha tabela contas. Vou fazer a mesma coisa para outra tabela, tipo movimentações. Então vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou concatenar com esse campo aqui. E depois aqui. Então aqui é a mesma coisa, ó, tipo movimentações, abre o parênteses, o nome da coluna é o mesmo nome, ó, vai ser ID também, inteiro primary key, e column descrição, texto not null, é igualzinho de cima. O que vai mudar? Vai mudar que aqui eu vou usar table contas, que é contas, e aqui eu vou usar table tipo movimentações, que é tipo movimentações. O resto está tudo igual. E aqui é a última tabela. Então, vamos criar aqui a nossa última tabela, integer, primary key auto increment, column ID. Aí aqui eu tenho mais uma, ó, coluna descrição, que é texto not nulo. Eu tenho coluna valor, que vai ser um decimal, tá? De 8 caracteres, sendo que 2 são decimais. Vou ter um contas ID aqui, ó, que é um inteiro, references, contas, tá? Então ele se refere a quê? A contas, é essa tabela aqui, ó, contas, aonde? No campo ID. Então ele é referência do campo ID da tabela contas, tá? E o nome desse campo é, vamos ver aqui em column, contas ID, é contas ID. Okay? Mesma coisa para tipo movimentações, é um inteiro que se referencia ao campo ID da tabela tipo movimentações. A tabela tipo movimentações é essa e o nome do campo é tipo movimentações ID, que é essa constante aqui. Ok? Então tá aí criado nossos scripts, tá? Nossas constantes. E aí o que eu vou fazer? Tem aqui o main double helper, que é o construtor, tá? No construtor a gente recebe o contexto. Chamo aqui a minha classe Py, o construtor da classe Py, passando o contexto, o nome do banco, esse atributo é nulo, esse parâmetro aqui é nulo, e a versão do banco, eu passo isso para a classe Py. Depois eu seto meu contexto aqui no atributo contexto aqui da minha classe, tá? Ok. E aí sim, pessoal, como eu disse a vocês, tá? Lá na aplicação, no dispositivo, se o Android identificar que lá não tem esse banco de dados, ele vai chamar o onCreate, tá? Vai receber o banco de dados, e aí no banco de dados, na instância do banco, ele vai dar o exec SQL, ó, database create contas, que é esse cara aqui. E aí tem todo esse texto aqui que cria a tabela contas, ó. Depois database create tipo movimentações, ó, esse aqui, e database create lançamentos, esse aqui. Então é simplesmente substituir esse texto que está aqui colocando aqui, ó. Ficou bem mais simples agora o método onCreate, só com essas 3 linhas aqui. Então ele vai executar SQL, vai criar essas tabelas e acabou. Só vai vir aqui de novo se ele identificar que mudou a versão do banco, tá? Mudou a versão para 2 ou outra, aí ele chama o onUpgrade e apaga as tabelas que estão lá
e cria as outras. Vamos dizer que amanhã ou depois você vai colocar aqui DB execute, database create, sei lá, outro tipo de tabela. Aí ele vai criar ela aqui de novo. E aí você tem que lembrar, né, tem que vir aqui e colocar DB execSQL drop essa tabela nova para quando mudar de novo ele também apagar ela, ok? E é isso. Então só vai cair aqui de novo nesse caso, ou se o dispositivo for um dispositivo novo que não tiver esse banco, e aí ele vai criar o onCreate aqui e executar. Então esse aqui, a nossa classe MainDBLHelper faz isso, tá? Então esse objeto é o objeto que a gente cria aqui, ó. Esse é o MainDBLHelper, tá? Então, ok. Agora, o que vai acontecer? Eu vou criar aqui também um construtor, tá? Conta data source, que vai receber o contexto, e eu vou pegar o meu DB helper aqui, que é o objeto dessa classe daqui, ó, de banco de dados que a gente acabou de criar, e vou instanciar ele passando o contexto. Beleza, a partir do momento que eu fiz isso, eu vou fazer o quê? Eu tenho aqui um método open, tá? Nessa classe, nesse objeto, e esse método open ele tem o DB, tá? Que é o DB helper, que é esse cara aqui. Essa é a instância do banco, por enquanto está vazia. Eu crio um DB helper, tá? Eu crio um DB helper aqui, ó, MainDBLHelper, para que eu possa, dentro do MainDBLHelper, tem um método chamado getWritable_database, que você não vai achar aqui, por quê? Porque ele vem por herança dessa classe, tá? Da classe SQLite OpenHelper. Então, lá ele vai ter o getWritable_database, que vai devolver o database criado, banco de dados, uma instância do banco. E essa instância vai ficar nesse DB aqui que a gente criou, que é um SQLite Database. Aí eu tenho o close. O close faz o quê? Pega o DB helper e dá um ponto close, que é um método que tem lá para fechar o banco. Tá? Legal. Depois eu pego aqui, ó, conta, né? E aí aqui já vem os meus métodos de CRUD, né? Para quem não sabe, método CRUD é aquele método create, read, update e delete, né? do banco. Então ele faz as operações básicas. Ele cria registro, ele altera registro, ele deleta os registros e ele busca registros no banco. Então, o primeiro que a gente tem é o insert. O que o insert faz? Recebe uma conta por parâmetro, um objeto conta. Criamos aqui um content values, tá? Que é um objeto que simplesmente nós vamos inserir nesse content value os campos, né? Que a gente quer buscar do banco. Então, olha, valores.put, aí eu estou botando descrição, valor, tá vendo? O nome do campo, valor, nome do campo é valor. Então eu estou botando dentro desse cara aqui o que? O nome do campo, descrição, e qual é o valor que vai entrar aqui nele? Ó. Conta, que veio por parâmetro, ponto get descrição, que é a descrição desse objeto. Então vai ficar aqui, pegou a descrição, jogou dentro desse content values, aí eu pego conta.setID. Por que eu estou setando ID? Porque se eu estou inserindo um registro, esse cara ele não tem ID, né? Ele é novo, ele foi criado agora. Então o que eu vou fazer? Eu vou inserir ele no banco e quando eu inserir ele no banco ele vai me devolver o ID que o banco gerou, que é esse código aqui, ó, dbinsert, tá? Então o db.insert, aí eu passo o nome da tabela que eu quero inserir, esse segundo parâmetro é nulo mesmo e os valores, ó, que eu botei aqui em cima, tá? Então esses valores vão ser inseridos no banco e depois disso ele me retorna um ID. E aí eu seto aqui já de uma vez, ó, conta.setID. Então estou setando o ID já na execução aqui da inserção do banco. Depois eu retorno quem? Esse objeto conta aqui que eu acabei de inserir e agora ele já vai ter o ID. Tá? Esse é o insert. Depois a gente tem o atualizar. O atualizar faz o quê? Recebe também uma conta por parâmetro, cria o mesmo content values aqui, ó. Aí eu pego, eu quero a descrição, campo descrição, e o valor vai ser o que vier aqui, nesse objeto. Só que agora, em vez de dar um dbinsert, eu vou dar um db.update na tabela contas, com os determinados valores, só que agora tem um padrão. Quantos registros eu tenho na minha tabela de banco? Sei lá, pode ter 1000. Qual deles eu quero atualizar? Então, eu tenho que dizer, ó, aqui eu tenho um critério, ó. O campo ID tem que ser igual a esse objeto que veio aqui, ponto getID, que vai trazer o ID dele. Então é esse que eu quero atualizar. Último parâmetro nulo, ok? Legal. Deletar.
mesma coisa, recebo uma conta, já chamo aqui, ó, db.delete, passo o nome da tabela, onde o campo ID seja igual ao que veio por parâmetro aqui no objeto conta.getID, último parâmetro nulo, tá? Simples de tudo, sem mistério. Esse buscar, ele vai me devolver uma lista de contas, certo? Então, aqui ele vai devolver todas as contas que estão na tabela. Esse método é o método que vai ser chamado para alimentar esses dados aqui, ó. Essas contas aqui, que aparecem aqui, é aquele método aqui traz. Então, ele vai trazer a lista de contas, ok? Então, ele traz aquela lista de contas aqui no buscar. E ele faz isso da seguinte forma. A gente cria aqui um array de string, tá? Chamamos de colunas. E aqui nesse array de strings, a gente coloca o quê? Todos os campos, né, que a gente quer buscar. Então, quero o ID, eu quero a descrição. Depois eu crio um objeto cursor. O objeto cursor é um objeto do banco que ele é um ponteiro. Então, ele vai trazer todos os dados do banco aqui. E ele tem uma navegação. Então, todos os dados que ele trouxer, a gente vai conseguir navegar por esses registros e buscar através de um índice com o nome do campo, por exemplo. Tá? Então, dbQuery, coloco o nome da tabela, contas. Eu quero fazer uma query na tabela contas, onde me traga todos esses campos aqui, ó, colunas, que nós criamos aqui, onde tem ID e descrição. Aqui pode deixar nulo, tá? E por último a gente põe o quê? A ordenação, tá? É o order by. Então eu vou ordenar pelo campo descrição de maneira ascendente, ou seja, em ordem crescente ou alfabética, tá? Então é isso que ele vai executar nessa query e vai jogar no cursor. Com o cursor pronto, o que eu vou fazer? Eu criei um método chamado obterLista, porque eu vou ter que fazer o mesmo procedimento nesses outros caras aqui para baixo. Então eu criei o método, que o método vai receber esse cursor por parâmetro. Aí eu crio a lista aqui dentro, ó, crio uma lista, pego o cursor e verifico se ele está vazio ou não, getCount. Se ele for maior que 0, esse count é porque ele retornou alguma coisa. Então eu executo um while aqui, tá? Isso aqui é Java puro. While que ele é um loop, né? Então, enquanto o meu cursor move to next, ou seja, enquanto ele puder ir para frente, eu vou criar um objeto conta e vou fazer o seguinte, vou pegar aqui o conta ó, e vou setar o ID, né, conta.setID, pegando o meu cursor, tá, que veio por parâmetro, e o método getLong, porque eu vou pegar um campo que é long. Tá? Por parâmetro, eu passo o quê? O cursor com o índice que eu quero, getColumnIndex, que é o ID. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando um campo que é long, onde ele tem um index chamado ID, que é o campo da minha tabela, ID. Ó. E aí, isso tudo vai ser setado no meu objeto conta setID. A mesma coisa eu vou fazer na descrição. Ó. Só que agora eu estou pegando um campo que o index é descrição, que é o campo descrição da tabela do banco, setando o valor que ele vai retornar de lá dentro do atributo construção do objeto conta. E aí, essa lista aqui que eu acabei de criar, eu dou um add nela, um add, adicionando quem? O objeto conta, que eu criei aqui dentro. Ó. Certo? Então, vou encher de objeto conta aqui, quantos registros aqui retornar. Vai tudo entrando aqui. Depois eu pego essa lista e retorno ela. Vai retornar para quem? Vai retornar aqui, para o buscar que chamou ela aqui, ó, obter lista. Já que ele voltou a ela, eu já aproveito e já retorno ele aqui também, ó. Porque ele não devolve uma lista de contas? Sim, já retorna essa lista para lá. Tá certo? Bom, falta agora o conta buscar, né? Que o conta buscar vai ser o quê? É um método buscar, ok? Igual a esse, só que esse volta uma lista. E esse aqui vai voltar um único objeto. Tá? Nesse caso aqui, eu não estou interessado em uma lista, eu estou interessado em um único objeto e eu passo o parâmetro dele, ó, o ID que eu quero. Então, mesma coisa, crio o meu array de strings, que vai ter os campos que eu quero trazer, crio o objeto conta. Aí eu chamo aqui, ó, crio o meu cursor, dou um query na tabela contas com essas colunas aqui, tá? Aonde o meu ID, tá, seja igual a quem? É esse ID que eu recebi por parâmetro aqui, ó. Então, aqui nulo, 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 e eu quero ordenar por descrição de forma ascendente, e aqui tem mais um parâmetro nulo. Observem que esta query é diferente desta query, tá vendo? Aqui eu tenho um atributo aqui na frente, aqui eu não tenho, e aqui eu tenho outro atributo depois da ordenação, aqui embaixo, que eu não tenho aqui em cima.
Tá? Essa é uma forma diferenciada, uma query diferenciada, porque eu estou fazendo aqui, ó, o meu filtro aqui, tá? O meu where, a minha cláusula where está aqui. Então, esse é diferenciado. Depois que ele me trouxe do banco esse registro, o que eu faço? Eu tenho que verificar se o count do meu cursor é maior que 0 e navegar nele, tá? Eu tenho que navegar no meu cursor, mesmo tendo um registro só. Pego o meu objeto conta que eu criei lá em cima, dou um new, e aqui mesma coisa, ó, seto o ID dele, buscando o valor do campo ID, e seto a descrição, buscando o valor que veio no index de descrição. Ok, isso tudo vem para o objeto conta. Já está preenchido? Tá. Então, retorna o objeto conta aqui. Ok? Esse daqui é bem parecido com esse buscar aqui, vai devolver uma lista de contas, só que esse ele recebe uma seleção, tá? Um select diferenciado, aqui eu posso colocar selecione os dados que comecem com determinada letra, ele é um filtro, né? E ele tem um outro parâmetro que é a ordenação. Eu já posso fazer um select diferenciado, trazer um filtro já ordenado pelo método que vai chamar esse aqui, tá? Então isso aqui já vem de cima. Então vou criar o array de string com os campos, vou criar o cursor, vou chamar a query nessa tabela, só que aqui eu vou colocar a seleção, as colunas aqui, a seleção que veio de cima e a ordenação que veio de cima também. E aí é só retornar o obter lista, que é esse método que a gente já viu, que vai simplesmente retornar a lista para cá, e daqui a gente já aproveita e já retorna também a lista, porque esse método retorna uma lista. Ok? Acabou. Então esse é o nosso data source, tá, pessoal? A classe data source é isso, ela tem métodos de CRUD, de inserção, update, manipulação das tabelas do banco. Ela vai utilizar o objeto DB, né, que é o SQLite Database, que é o DB, e o main DB helper, que a gente precisa criar aí para poder alimentar esse DB aqui, né, que a gente vai criar a instância do banco, que é essa classe que a gente já viu, que é o nosso banco de dados. Ok? O contaAdapter, a gente viu que vai adaptar aquele item de layout nosso no nosso item de lista, né, que são esses dois arquivos aqui. E agora, basta só a gente continuar o nosso Activity Conta, já que a gente já sabe que é um data source, já sabe que é um adapter, e aí a gente já vai poder entender o que vai acontecer aqui. Beleza, pessoal? Então, na outra videoaula, que vai ser a última videoaula dessa série desse cadastro, ok? A gente conclui. Um abraço, até lá.